Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos então mais uma semana, a nossa terceira semana do nosso curso, da nossa disciplina de textos didáticos. É, Chegamos exatamente aí, né, na metade do nosso curso. E aí, na nossa primeira semana, a gente focou, o nosso foco esteve no texto, ali na questão textual mais propriamente dita. Na nossa segunda semana, a gente viu uma série de aspectos relacionados a, às questões, aos recursos visuais associados ao texto, especialmente ao texto didático. E essa semana a gente vai trabalhar com a questão de apresentações, slides, que juntos, né, que juntam a questão do texto e a questão da imagem. Então, não é apenas assim, percebam que o foco não é apenas o slide ou o infográfico, mas é o exercício da gente conseguir amarrar, da gente conseguir relacionar, entrelaçar as questões visuais e a questão de texto, né? Iniciando então a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre 10 dicas para criar slides eficientes e, consequentemente, aulas memoráveis, né? Apresentações memoráveis. Dica número 1. Simplicidade é a chave. Para manter o foco no essencial, evite sobrecarregar seus slides com excesso de informação. Utilize frases curtas e palavras-chave. Todo mundo já deve ter ouvido aquela máxima, né? De que menos é mais. Então, buscar não complicar muitas coisas, né? E tentar ser objetivo. Com relação ali ao conteúdo de texto, né? Então, uma apresentação eficaz, ela vai equilibrar, né, a quantidade de informação, de texto, de visibilidade e de engajamento, né? Então, idealmente, para uma apresentação ali dos seus 20 minutos, a gente deve planejar de 10 a 15 slides, que dá ali 1 minuto e meio, 2 minutos por slide. Isso dá tempo suficiente para que a gente consiga explicar cada slide sem correr, sem se atrapalhar. Aí, em termos de conteúdo, especificamente falando sobre texto, o razoável ali é que cada slide tenha até umas 5, 7 linhas de texto, né, para evitar sobrecarregar o nosso público. Com um número limitado também de palavras por linha, né, tentando manter ali entre 6 e 12 palavras e focando em ponto e chave, evitando períodos muito longos. Todo mundo já deve ter passado pela experiência, né, seja como professor, seja como apresentador, seja como público, de ter muito texto num slide e, à medida que aquele texto é muito grande, acaba havendo uma desconexão ali entre a apresentação e o público, porque o meu aluno, o meu participante, ele começa a ler um texto muito longo, a ler um texto que exige uma certa concentração, e ele acaba se desconectando do apresentador, né? E o ideal é que isso não aconteça. A apresentação deve estar ali para colaborar, meus slides devem estar ali para colaborar com a minha apresentação, né? Então, os slides, a gente às vezes tende a colocar muito texto porque a gente está pensando naquilo que eu quero lembrar de falar para o meu público, né? O que eu quero lembrar de falar para os meus estudantes.
Mas lembrem que os slides eles são um complemento visual para a nossa fala, eles não são substituto para as nossas anotações, né? Então, tenham esse cuidado de não transformar os slides nas suas próprias anotações. Precisando, tenham essas anotações à parte, certo? Consistência visual. A gente já falou um monte sobre isso na semana passada, e novamente a gente bate nessa tecla. Mantenha um esquema de cores, fontes e layout consistentes em toda a apresentação. Isso facilita o acompanhamento e transmite profissionalismo. Em contraposição ali a uma apresentação amadora, né, ou com uma aparência que transparece amadorismo, né? A consistência visual nos slides ela é um aspecto crucial para garantir que a apresentação não apenas seja agradável, esteticamente falando mesmo, né? Mas também eficaz na comunicação das minhas ideias, daquilo que eu quero transmitir. Essa consistência é alcançada através da padronização de elementos como cores, fontes, lembra que a gente falou da tipografia, né? Fonte, tamanho de texto, o estilo das imagens que eu utilizo ao longo da apresentação, uma paleta de cores que é harmoniosa, lembra a gente falou do círculo cromático, das cores que se harmonizam bem entre si, né? Tudo isso ajuda a criar um fluxo visual suave e igualmente ali as questões a questão da tipografia, né? Eu escolhi ali uma ou duas fontes que sejam bem legíveis, para que o meu texto seja facilmente compreensível, né? Além disso, manter um alinhamento lógico, né? Então, manter o alinhamento, a formatação do texto de maneira consistente ajuda na leitura e na compreensão do nosso conteúdo. Essa consistência visual, ela também reforça se fosse um outro contexto, né? A gente chamaria ali de identidade de uma marca, né? Mas nesse caso, reforça ali o tema da minha apresentação, né? A identidade dessa minha apresentação. O que também dá uma sensação de profissionalismo, né? Que é agradável para o meu público. E toda essa experiência positiva também contribui, né, com a retenção da informação, porque o meu público vai conseguir focar nos pontos chaves da minha mensagem. Então, use imagens de alta qualidade. Imagens podem comunicar rapidamente conceitos complexos e tornar sua apresentação mais envolvente. Certifique-se de que são de alta resolução e relevantes para o conteúdo. Claro, dependendo de qual é o lugar em que eu vou projetar essas imagens, vai variar, ou se eu vou imprimir, enfim. Vai variar o tamanho, a resolução que eu precise, né? Claro, a gente não precisa, é diferente para tela, a gente costuma precisar de uma resolução menor, não preciso de arquivos gigantescos, né? Que, por exemplo, para impressão é importante que eu tenha arquivos bem grandes, né? Que eu tenha uma resolução muito alta, para que eu tenha uma boa qualidade de impressão. Na tela isso já é diferente, né? Não preciso tanto assim. Mas tomem o cuidado de não usar imagens de baixa qualidade também, de modo que, sabe aquelas imagens esticadas, pixeladas, que eu aumento e fica cheio de quadradinho, né? Não fica legal, dá uma sensação de amadorismo também, né? Como a gente já tinha falado. E a gente tem conversado disso desde a semana passada, né? Lembra lá do Confúcio? Uma imagem vale por 1000 palavras. Então, a importância das imagens em apresentações ela é inegável, né? São poderosas ferramentas de comunicação que podem transformar conceitos, às vezes bastante abstratos,
em algo mais concreto, mais facilmente compreensível, digerível pelos meus estudantes. Além disso, as imagens capturam a atenção do meu público, facilitam a memorização. Vocês já devem ter visto em algum momento a questão lá das múltiplas inteligências, né? Então, eu tenho estudantes que aprendem de formas muito diversas. Então, o uso de imagem ajuda, auxilia todo mundo, mas especialmente os meus alunos que são mais visuais, né? Tem um impacto maior ali na aprendizagem desses estudantes. Mas não só deles, né? Nós vivemos em uma sociedade muito visual, né? Com o advento da internet, do smartphone, das redes sociais, dos portais de notícia, tudo isso apela muito, né, para a imagem e nos transformou, né, a todos nós que vivemos nessa sociedade em pessoas com uma sensibilidade muito grande para a imagem, né? Então, além de simplificar essas informações complexas, tornando o conteúdo mais acessível, num mundo que é cada vez mais visual, o uso adequado de imagens nas nossas apresentações nos ajuda nos ajuda a ter um senso de uma sensibilidade, nos ajuda a contemplar uma sensibilidade do nosso público contemporâneo, né, para que ele tenha uma experiência de comunicação eficaz e memorável, né? Portanto, a escolha e a integração cuidadosa dessas imagens é super relevante para que a gente tenha uma apresentação de sucesso. Minimize o texto, já falamos sobre isso, né? Quando a gente falava lá sobre simplicidade, que simplicidade é a chave, e novamente eu volto a destacar que o texto nos slides deve ser um apoio, não um script completo da sua fala. Ele está lá, claro que a minha apresentação vai me auxiliar como um roteiro guiando os momentos e a ordem da minha apresentação. Mas ele está lá especialmente para ser um apoio para os meus estudantes, para o meu público, e não para ser um script completo da minha fala. Também a gente tem lá os bullet points, né? São aqui os marcadores que ajudam a destacar ideias principais e manter o texto mais legível. Também usar fontes grandes, né? Ali, no mínimo, fonte de 30 para cima, idealmente de 40 para cima. Isso ajuda que a gente, primeiro, se eu usar uma fonte grande, vai limitar o conteúdo de texto que eu vou ter no mesmo slide, né? Então, eu vou separar aquele texto, se eu achar que realmente todo aquele texto é importante, eu vou separar ele num número maior de slides e vou ter menos texto em cada slide, né? E a visibilidade também, né? Os meus alunos, eu preciso ter tamanho ali na minha fonte e preciso ter contraste para que os meus estudantes consigam enxergar o meu texto, enxergar os meus slides adequadamente de qualquer ponto da sala. Então, novamente, ao preparar os nossos slides, lembremos que eles servem como um guia visual para o meu público e não como um roteiro detalhado para minha fala, né? O uso dos bullet points é uma técnica eficaz para destacar as ideias principais e ajuda ali no acompanhamento, na retenção das informações por parte do meu público.
É importante que em cada slide eu tenha pontos-chave ou conceitos, evitando parágrafos longos ou textos muito densos que podem distrair ou sobrecarregar o meu público. Então, lembra que a gente falou, né, do público que começa a ler e ele está lá concentrado, ele se concentra em ler o texto e ele para de acompanhar o apresentador, né? Ele para de acompanhar a apresentação por isso. Então, evitar esse tipo de coisa. E além disso, a legibilidade, que é crucial, né? Fontes grandes e com contraste suficiente para serem lidas facilmente a partir até lá da última fileira da minha sala, do meu auditório. O equilíbrio entre o texto e o espaço em branco nos slides também contribui para que a apresentação fique visualmente agradável, né? Visualmente menos cansativa. Os slides, novamente, complemento para a fala, tá? Projetado para reforçar visualmente as minhas mensagens, e não para substituir a minha fala, substituir o meu próprio script, meu próprio roteiro. Incorpore multimídia, né? Como vídeos curtos, áudios, animações, tudo isso pode enriquecer a nossa apresentação e manter a nossa audiência engajada. Então, essas ferramentas de multimídia são recursos poderosos, né, para a gente enriquecer a nossa apresentação e manter ali o engajamento da nossa audiência. Esses recursos, eles captam atenção, porque eles... Lembra, novamente, a gente falou lá das inteligências múltiplas, que eu tenho uma variedade de estímulos, né? E todos esses estímulos, eles acabam... Primeiro, né, eles quebram essa monotonia dos slides puramente textuais. Eles facilitam, eles podem ser usados para facilitar a compreensão de conceitos complexos, quando eu tenho ali ilustrações visuais ou auditivas dos conceitos que eu estou expressando na minha aula, na minha apresentação, né? E atingem esses estudantes com suas múltiplas inteligências, né? Com as suas formas diferentes de aprender. Então, quando a gente planeja nossa apresentação, se possível, é importante que a gente considere a inclusão de pequenos vídeos, animações que demonstrem processos, por exemplo, né? Tomando cuidado, a gente já falou lá da simplicidade, do menos é mais também, né? É crucial a gente garantir que esses elementos estejam em harmonia com o conteúdo, né? E que não desviem a atenção do objetivo principal da sua fala. Não colocar não colocar um recurso multimídia que não tem vínculo, né, direto com aquilo que eu estou falando, que distrai o meu aluno, que leva o meu aluno para um outro lugar que não é a atenção ali e a reflexão sobre o conteúdo que está sendo abordado. Então, um equilíbrio bem pensado entre texto, voz, imagem, tudo isso ajuda que a gente tenha uma apresentação envolvente para o nosso público. Interaja com a audiência, né? Aqui a gente não está falando, vou ser bem breve porque o nosso foco é texto e imagem aqui especialmente, mas se a gente está falando em apresentação, é importante que a gente não esqueça dessa interação direta com o nosso público, certo? Então, faça perguntas, proponha atividades, discussões. Essa interação ajuda a criar uma experiência mais significativa para o meu estudante, certo? Então, para tornar a apresentação mais interativa, mais envolvente, você pode considerar sugestões do tipo perguntas e respostas dinâmicas, por exemplo.
Então, você pode fazer uma dinâmica com os estudantes, na qual todos ficam de pé e você vai fazendo perguntas que funcionam como um funil e eles vão, então, cada um que não se encaixa naquele critério vai sentando, né? Então, aí você vai tendo. Isso serve para quando eu quero saber uma certa proporção ali de, de fatos, ou atitudes, ou gostos, enfim. Tudo que eu poderia fazer uma pesquisa ali com os meus estudantes, e costuma ser algo que eles têm curiosidade com o resultado do outro, com qual vai ser a proporção, né? Então, eu posso fazer isso, né, com os estudantes sentando, de pé e sentando, com esse funil, com essas perguntas que vão afunilando, né? Eu posso, e aí entra novamente, diretamente na apresentação, ali no sentido dos slides mesmo. Não é difícil a gente encontrar slides que simulam game shows, tipo Show do Milhão. O Show do Milhão é antigo, né? Acho que tem que ter pelo menos mais de 30 anos para lembrar disso. Mas hoje a gente tem outros game shows também, né? Aqueles programas de televisão que tem disputas entre participantes para responder perguntas. Então, você tem uma pergunta, opções de resposta, a pessoa escolhe a resposta que ela acredita ser correta, pisca na tela qual é a resposta correta de verdade, ela acertou, ela errou. Então, com o PowerPoint mesmo, a gente consegue fazer isso. Então, a gente consegue fazer essa dinâmica de game show com o seu público, né, com seus estudantes. Posso usar aplicativos de votação ao vivo, né? A gente não vai entrar muito nesse mérito agora, porque isso é assunto para a nossa disciplina de tecnologias na educação. Mas talvez vocês já conheçam, né? Aplicativos como Mentimeter, próprio Kahoot, que é ali gamificado. Então, ajuda com os meus estudantes ali com um aparelho de celular, eles conseguem interagir ali, respondendo perguntas, fazendo competições, até dependendo do grupo, né? Tem grupos que participam melhor ou não, mas dependendo do meu grupo, dependendo ali da minha turma, dividir os estudantes em pequenos grupos para discussões ou atividades rápidas ali, relacionadas ao tema no meio da apresentação. Também dá ali um tempinho de descanso e fomenta a colaboração, né, permitindo que eles se envolvam ativamente com aquilo que foi apresentado. Histórias, exemplos práticos, né? Creio que vocês vão ver em outras disciplinas também a questão do storytelling, né, para apresentações, como é que a gente envolve o nosso público, nossos estudantes, contando histórias, né? Mas contando essas histórias eu também consigo, às vezes contando experiências pessoais ou contando exemplos, casos reais, né? Mesmo histórias ficcionais que possam ilustrar alguns pontos-chave da nossa apresentação, né? Tudo isso ajuda a tornar o nosso conteúdo mais relacionável, mais memorável para os nossos estudantes. Organizadores gráficos. Então, os organizadores gráficos são excelentes para explicar dados complexos de forma intuitiva. Em apresentações, são uma estratégia ótima, super eficaz para melhorar a compreensão e a retenção de informações pelos meus estudantes. São, por exemplo, diagramas, mapas conceituais, tabelas, gráficos, enfim, organizadores que permitem que eu simplifique ideias de uma maneira visualmente atraente e estruturada. Por exemplo, esse mapa mental aqui.
né? Eu fiz então, como exemplo, um mapa mental de organizadores gráficos, né? Eles podem ajudar a destacar as relações entre os conceitos e facilitar a compreensão de processos ou entender hierarquias, por exemplo, ou ainda resumir dados de forma que o público possa absorver de maneira possa absorver mais facilmente, né? Além disso, o uso dessas ferramentas visuais torna a apresentação mais dinâmica, mais interativa, imagem, né, mantém o interesse do espectador e tudo isso acaba promovendo um ambiente de aprendizagem mais efetivo. Então, quando a gente planejar as nossas apresentações, é importante a gente considerar integrar alguns organizadores gráficos que possam complementar e reforçar a nossa mensagem, garantindo que mais do que entender o nosso público, possa também reter, lembrar daquilo que foi apresentado, né? Aqui eu tenho alguns exemplos de organizadores gráficos, né? A gente já tinha visto de mapa mental, aqui a gente tem um outro mapa mental, alguns exemplos de gráficos, diagramas. Então, todos eles auxiliam na representação e na compreensão de informações, cada um abordando diferentes necessidades e contextos. Então, os mapas mentais são estruturas radiais centradas em um conceito ou ideia principal. Aqui, por exemplo, organizadores gráficos é o conceito ou ideia principal. E aí a gente tem esses outros conceitos que derivam dessa ideia principal, certo? Então, essa estrutura central, né? Que tem uma ideia principal da onde vão derivar ramificações, que representam tópicos e subtópicos relacionados àquela ideia principal. São especialmente úteis para quando a gente vai fazer brainstorming, planejamento, para memorização e estudo, né, para uma dinâmica de estudar mesmo. Para mim funciona muito pegar um texto, especialmente textos mais complexos, artigos acadêmicos longos, complexos, me ajuda muito ir fazendo um mapa mental, de modo que eu consiga organizar as informações daquele texto mentalmente, né, na minha cabeça. E depois, lógico, eu fico com aquele material pronto para que eu possa retomar aquele assunto, estudar, retomar aqueles conceitos, né? Já os gráficos, eles são representações de dados, né? Eles são projetados para apresentar informações de maneira clara e mais acessível. Ajuda a gente a compreender, especialmente proporções, números, tendências, certo? Então, existem vários tipos, né? Então, gráficos de barras, linhas, como a gente tem ali no exemplo, pizza, o donut, a gente tem ali no exemplo também, entre outros, né? E cada um é adequado para eu destacar diferentes aspectos desses dados. Então, por exemplo, os de linha são interessantes para que eu consiga representar tendências, né? Então, uma tendência ali que está subindo ou está descendo. Enquanto o de pizza nos ajuda a demonstrar a comparação ali de proporções, né? Enquanto de barras nos ajuda a comparar elementos. Já os diagramas, que eu tenho ali como exemplo por último, à nossa direita, eles são representações que explicam como algo funciona, como algo é estruturado. Pode assumir várias formas também, né, como fluxogramas,
diagramas de Venn, diagramas de causa e efeito, cada um servindo para propósitos específicos, seja ilustrar processos, comparar ou contrastar elementos, mostrar relações de causa e efeito, mostrar hierarquias, né? Então, em resumo, enquanto mapas mentais são excelentes para explorar e conectar ideias a partir de um ponto central, os gráficos eles são fundamentais ali para visualização de dados, né, bastante quantitativo, e os diagramas vão nos mostrar processos. Aqui nós temos tabelas de comparação, linhas do tempo e infográficos. Também, né, ferramentas projetadas para apresentar informações de maneira clara, de maneira acessível, e cada um ali com a sua aplicação também. As tabelas de comparação, obviamente, servem para a gente fazer comparações ali, organizando informações lado a lado, permitindo que os leitores comparem facilmente diferentes características de um produto, um serviço, tem períodos históricos, países e assim por diante, né? São estruturadas em colunas e linhas, sendo que cada coluna representa uma entidade diferente e cada linha representa uma característica ou aspecto que eu estou comparando. As linhas do tempo também, bem auto-explicativo, né? É a representação gráfica ali de uma sequência de eventos ou de etapas na ordem cronológica. Então, são particularmente úteis para visualizar a evolução de um processo ou da história, e pode ser horizontal ou vertical, com marcos ou eventos representados por pontos, ícones ou breves descrições ao longo dessa minha linha, ok? Já os infográficos são composições com tudo isso, que mistura tudo isso, né? Combinam elementos visuais, como imagens, ícones, gráficos, diagramas, tabelas, linhas do tempo, quaisquer organizadores gráficos, com texto para apresentar informações, dados ou conhecimento de uma forma integrada e atraente, né? São projetados para transformar informações complexas em algo mais digerível, mais envolvente, facilitando aí a compreensão e o processo de aprendizagem do meu público. Bastante autoexplicativos. Também dicas 8 e 9. Ensaiar é fundamental, a prática leva à perfeição, né, gente? Eu sei que a gente não tem tempo infinito para fazer, para estudar tudo que a gente gostaria, para praticar tudo que a gente gostaria, mas dentro do possível, né, essa prática, se eu ensaiar antes, com certeza a segunda experiência de apresentação já vai ser outra, né? Então, dentro do possível, essa prática da apresentação, e feedback é seu amigo, né? Pedir opiniões, escutar o que os meus professores falam, os meus tutores falam, os meus alunos falam, os meus colegas falam, né? Pode ser sempre interessante para a gente identificar pontos de melhoria, porque o outro sempre percebe coisas que a gente não percebeu. Inclusive qualidades, né? Às vezes a gente pede um feedback e acaba descobrindo que para quem é muito autocrítico, acaba descobrindo que às vezes está melhor do que o imaginado. Então, conheça bem o seu conteúdo e pratique a apresentação para garantir fluidez e confiança.
peço opiniões sobre suas apresentações para identificar pontos de melhoria. Última dica, use a tecnologia ao seu favor. Ferramentas de apresentação oferecem recursos como transições e efeitos que podem ajudar a destacar pontos importantes, mas use-os com moderação para não distrair. Então, hoje em dia, a gente tem uma série de ferramentas super modernas para criar apresentações, para criar slides, né? Desde lá do bom e velho PowerPoint, que está sempre se renovando com novas funções, novas ferramentas para acompanhar as outras ferramentas, as ferramentas novas que têm aparecido, né? Até tem Canva, essa apresentação que está sendo feita, foi feita no Canva, né? Tem o Prezi, não sei quem conhece o Prezi, os slides do Prezi são uma loucura, as coisas rolam, pulam, saltam na nossa frente. Tem o Beautiful AI, enfim, uma infinidade de ferramentas para fazer apresentações. Então, são ferramentas modernas e elas disponibilizam toda uma variedade de recursos visuais, né? Como transições é tipo de um slide para o outro, quando isso é animadinho, como a gente tem aqui, ó. É como se puxasse ali, né? Então, transições, efeitos especiais, animações, tudo isso, né? E quando a gente emprega isso com habilidade, eu posso elevar o impacto da minha apresentação, deixando uma aparência, uma estética mais profissional, enfatizando pontos-chave, mantendo o meu público engajado. Mas é importante, novamente, menos é mais, né? É importante eu utilizar esses recursos com moderação. Então, não use tudo no mesmo slide, não use tudo na mesma apresentação, né? Porque o excesso de animações, transições complexas, aqui a transição que eu mostrei para vocês, ó, ela é uma transição bem simples, mas todo mundo já deve ter tido a experiência de ver. Se não tiveram, é uma experiência singular, porque quem passa por isso percebe. Vocês estarem numa apresentação em que a pessoa carregou nas animações e nas transições. Então, cada vez que ela muda o slide, não entram as letras todas de uma vez, entra cada letrinha pulando uma por uma. E aí, tudo isso demora tempo e trava a apresentação. Perde a fluidez, porque todo mundo para ver letra pulando na tela. E aquilo não contribui diretamente, é um recurso puramente estético, que nem vou entrar no mérito de ser bonito ou ser feio, né? Mas é um recurso puramente estético, e que atrapalha ali a fluidez da minha apresentação. Quando isso acontece, todo mundo sabe. Sempre existe um silêncio constrangedor na sala, tá todo mundo pensando, inclusive o apresentador, que a hora que planejou aquilo, não vislumbrou que isso fosse acontecer. Tá todo mundo pensando, meu Deus do céu, por que é que essas animações estão aí? Por que não vai direto, por que não vai mais rápido para o outro slide, né? Por que não chega logo a apresentação? Porque fica ali aquele intervalo em que o conteúdo não fica disponível nem para o público, nem para o apresentador na tela. Então, cuidado, né? Para a gente ter esses recursos visuais, como transições, efeitos especiais, tudo isso empregado de uma maneira
que enfatize meus pontos-chave, que mantenha meu público engajado, e não o contrário. Então, o segredo para uma apresentação eficaz está no equilíbrio, né? Em selecionar quais recursos eu quero utilizar na minha apresentação, em que momento e de que forma, mas sempre no intuito de realçar a mensagem que eu quero transmitir, sem sobrecarregar os meus espectadores, os meus alunos com estímulos desnecessários, né, exagerados, desnecessários. Concluindo, então, lembrem que o objetivo final é facilitar a compreensão e retenção do conteúdo por parte dos meus alunos, nunca o contrário. Então, todas as escolhas que eu faço quando estou montando ali os meus slides, que sejam escolhas conscientes, sempre tendo em mente que eu quero que seja uma apresentação que vá facilitar a compreensão e a retenção do conteúdo pelo meu público, nunca o contrário, certo? Espero que com essas dicas vocês possam transformar aulas e apresentações em momentos significativos e impactantes, tanto para vocês quanto para os seus estudantes. Logo a gente vai ter uma atividade então relacionada aos slides, nos encontramos lá.